Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. O assunto e o tema de hoje vai ser sobre José, a história de José, José do Egito. Você conhece esse personagem? Você sabe que ele governou o Egito? Ele chegou a ser faraó? E outra, ele chegou a ser mumificado? Então para você entender esse e outros detalhes da vida de José, fica comigo até o final do estudo, dê o seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer, se inscreva no canal se você não for inscrito e vamos para o vídeo. Então, pessoal, nós vamos iniciar essa leitura da história desse personagem a partir de Gênesis do capítulo 30, a partir do verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Agora uma citação minha para vocês. O nome José em hebraico significa Yahvé acrescentou, ou Javé aumentou. Quando ele nasce, Raquel pede a porção dobrada. Pede mais outro filho, e é uma declaração profética o que ela faz. José é o filho da primogênita, da esposa amada de Jacó, e da segunda aliança. Isso aponta para Cristo. Então vocês estão vendo esse apontamento profético do nascimento de José. Vamos seguir a leitura aqui para Gênesis 37, a partir do verso 3. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Eis que estávamos, ele começou a contar esse sonho, né? Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Agora uma citação minha para vocês. José era amado por Jacó, era odiado por seus irmãos, assim como Cristo, amado do Pai e odiado pelos que o crucificaram. José conta seus sonhos, seus irmãos o odeiam ainda mais. E em outro sonho que teve, ao contar este segundo sonho, Jacó o repreendeu. Seus irmãos o invejavam ainda mais. Mas Jacó começou a entender que Deus que estava por trás desse negócio. Ele guardava no coração. Então, Jacó, apesar de ter percebido, pessoal, que José estava tendo esses sonhos, ele até repreendeu ele também percebeu que Deus estava por trás dessa situação. E ele já estava sabendo que eram coisas proféticas que iam se revelar mais para frente. Vamos ver o episódio de José sendo vendido. Gênesis 37, a partir do verso 23. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tornaram-no e lançaram-no na cova. E tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia. Não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos. E olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passado, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam a José por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E uma citação minha para vocês. Os irmãos de José o vendem aos ismaelitas, mesmo sendo livre, foi feito escravo, assim como Cristo, sendo livre da condenação do pecado, se fez escravo por nós. Jacó soube da notícia, chora seu filho por muitos dias, não aceita o consolo dos seus outros filhos. Ao chegar no Egito, José é vendido a Potifar, o oficial de Faraó. Então vocês estão vendo esse paralelo entre Jesus sendo vendido, lá no período da crucificação, e também aqui com paralelo com José. Agora, pessoal, nós vamos ver a passagem onde José ele vai para a casa de Potifar. Gênesis 39, do verso 3.
a partir do verso 3. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, né? Potifar fez isso com José. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, ou seja, insistindo, né? E não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. Pular para o verso 20. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Agora uma citação minha para vocês. Nessa passagem vemos como José era abençoado por onde quer que estivesse. Vemos também a mentira da mulher de Potifar, que faz com que Potifar entregue José na prisão. Mesmo assim, José continua sendo abençoado por Deus e o carcereiro-chefe entrega a prisão nas mãos de José. Aqui eu não li tudo, né, pessoal? Falando daquela passagem que a mulher de Potifar vai dar em cima de José. Depois ela agarra ele pelas vestes, ele corre, ele sai nu, porque ela agarrou as vestes dele. Depois ela vai dizer que ele tentou fazer alguma coisa com ela, mentindo. Potifar acredita, Potifar entrega ele para a prisão, e ele entrega a prisão, e mesmo na prisão você vê que ele é abençoado. E agora nós vamos ler, pessoal, a passagem que José interpreta o sonho para Faraó, né? Gênesis 41, verso 25. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental são 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E disse Faraó, pulando para o verso 44, né? E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E agora uma citação minha para vocês. Antes desse sonho de Faraó, José havia interpretado os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, o que aponta para o pão e o vinho, o corpo e o sangue de Cristo, a nova aliança. Após isto, José é levado até Faraó, onde interpreta os seus sonhos das 7 vacas magras, 7 gordas, 7 espigas cheias e 7 espigas secas. José dá a interpretação. Faraó lhe elege rei sobre todo o Egito, pois ele tinha um anel do próprio rei do Egito. Faraó conhece que Deus era com José. Faraó muda seu nome, lhe dá uma esposa, ele dá domínio. A escritura faz questão de registrar a idade de José diante de Faraó, 30 anos, ou seja, a idade da exaltação, assim como Cristo, com cerca de 30 anos, cumpriu seu ministério na terra e seria glorificado na cruz. Então vocês estão vendo, José é levado até Faraó, interpreta seus sonhos, e Faraó em seguida vai dar a ele esse domínio todo que ele vai exercer no Egito. E agora vamos ver a passagem que José encontra seus irmãos, já sendo governador do Egito. Gênesis 42, verso 6. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou-lhes asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã.
para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Pulando para o verso 27. E ele lhes perguntou como estavam e disse: Vosso pai, o ancião, de quem falaste, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Agora uma citação minha para vocês. Aqui vemos se cumprindo os sonhos de José acerca de seus irmãos, e inclinaram diante dele e reconheceram o seu governo, assim como também reconheceram o seu governo sobre o próprio Jacó, pois José era agora um governante do Egito, respeitado e que tinha autoridade sobre todas as nações da terra, pois todos os povos vinham e compravam da mão dele, até o próprio Jacó. Então aqui vocês estão vendo, né? O José, se cumprindo o sonho de José, que ele ia ter toda a sua família se inclinando a ele. E aqui já começa a se cumprir isso aqui. A passagem que José encontra Jacó, seu pai. Gênesis 46, verso 2. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Pulando para o verso 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentou-se-lhe, lançando-se-lhe ao pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morreu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. E uma citação minha para vocês. Outro relato profético, Deus avisa a Jacó em visões para ele descer ao Egito. E lá ele será uma grande nação e depois os tirará de lá. O próprio Deus desceria com ele. No caso, é o anjo do Senhor que acompanhava Abraão, Isaque e Jacó. Jacó se encontra com José, se emociona e José os leva até o Egito, lembrando que o próprio faraó chamou Jacó e sua família. Agora uma outra passagem para vocês, quando José mostra seus filhos e é abençoado por Jacó. Gênesis 48, verso 3. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Verso 13, pulando para o verso 13. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, eis que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se às suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. Verso 19. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. E agora uma citação minha para vocês. Aqui acontece um dos fatos mais importantes e desconhecidos da maioria dos que leem a Escritura. Jacó adota os 2 filhos de José no lugar do primogênito Ruben e o segundo Simeão. Ele põe a esquerda na cabeça de Manassés e a direita na cabeça de Efraim, indicando a bênção da primogenitura, sendo repassada a Efraim, a bênção a Efraim, né? Efraim recebe a bênção da multidão de nações. Ele recebe o nome de Israel sobre si. Lembrando que Efraim é um gentio, filho de uma egípcia com José, nascido no Egito. Isso aponta para nós, gentios, fazendo parte da promessa que veio até Cristo. Então, explicando melhor para vocês isso aqui, pessoal, Jacó fez assim, ó. Ele botou a mão direita na cabeça de Efraim e a esquerda na cabeça de Manassés. E essa aqui é a mão da bênção. O que é que ele estava apontando? Que Efraim era o descendente que foi escolhido como o que receberia a promessa depois de Jacó, né? Abraão, Isaque e Jacó, e agora Efraim. E Efraim era um gentio. Isso aponta para um estudo que eu vou fazer mais para frente, que é sobre as 2 casas de Israel, que é um assunto muito profundo, pessoal. Que vocês vão entender aonde que entra essa questão da bênção para os gentios e a primogenitura vindo até Jesus Cristo. Jesus Cristo passando essa bênção da salvação para todas as nações da terra que serão abençoadas por meio dele. Então aponta para isso. Agora vocês vão ver a passagem que vai falar sobre a morte de José, sendo que antes ele é abençoado por Jacó, né? Aí vamos ver se ele foi mumificado ou não. Gênesis 49, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre,
As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até as extremidades dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Aqui está tudo falando de Cristo, pessoal. Gênesis 50, verso 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Verso 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. E agora uma citação minha para vocês. Jacó abençoou José com bênçãos de que apontam para o próprio Jesus Cristo. Todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó caíram sobre o descendente prometido por Deus, Jesus o Messias. José vê até a terceira geração de seus descendentes, de Efraim e Manassés, faz seus irmãos jurarem que levariam seus ossos para fora do Egito quando saíssem de lá. José morre com 110 anos, mais novo que Abraão, Isaque e seu pai Jacó. Então, pessoal, eu fiz esse vídeo sobre esse personagem para vocês verem que essas coisas são proféticas, apontam para o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele é um tipo de Cristo, José. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo com mais pessoas que você conhecer. Dê o like no vídeo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.